Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos entender como o iluminismo chegou à América. Capítulo 5, nós vamos entender como isso aconteceu. As ideias iluministas, tratavam a sociedade, a política, com base na defesa de liberdade, na crítica contundente do regime absolutista, principalmente na Europa, no século XVIII. E essas ideias de pensadores como John Locke, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Rousseau, entre outros, acabou chegando na América. E esse foi um grande impacto no processo revolucionário, principalmente no cenário europeu, lá na Revolução Francesa, que nós terminamos de estudar antes da P2. Então, vamos lá para ter mais conhecimentos, na formação das 13 colônias, na independência das 13 colônias, como esses ideais iluministas, foi um terreno assim fértil em vários lugares durante o século XVIII. Vamos nessa, galera? Meus amores, esses princípios democráticos, republicanos e liberais do iluminismo acabaram assim se propagando, incentivando novas formas de pensar na sociedade. A chegada do iluminismo aqui na América, principalmente na parte espanhola, que foi colonizada pelos espanhóis, levou membros das elites coloniais a se rebelarem contra os desmandos da coroa europeia. E junto às elites estiveram algumas vezes as camadas populares, constituídas pelos pobres, mestiços, nativos e até mesmo escravizados. Bom, e na porção da América que foi colonizada pelos portugueses, a influência iluminista não foi muito diferente, não. As ideias iluministas realçaram bastante a insatisfação na colônia portuguesa na América. Membros da elite colonial se inspiraram bastante nesses ideais iluministas com o objetivo de quê? Ajustar, romper os laços políticos e econômicos com a coroa portuguesa. Nós vamos ver isso bastante na Conjuração Baiana, na Conjuração Mineira. Vamos lá, meus amores? Bom, e a insatisfação dos colonos com o domínio metropolitano sobre os produtos desviava-se às limitações, comerciais impostas e também ao excessivo controle determinado pelo Pacto Colonial. Lembra do Pacto Colonial? Vocês devem ter visto isso bastante no Fundamental 1. Pois é, vamos relembrar, é quando a metrópole acaba tendo um domínio sobre a colônia. Além disso, ao final do século XVIII, a crise da extração do ouro, das minas de ouro ali em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, gerou assim prejuízos econômicos bem intensos, tá? E essa crise na extração do ouro alcançou Portugal. E aí, alcançando a coroa portuguesa, a metrópole tinha que lidar com uma dependência econômica em relação à Inglaterra. E era tudo que os portugueses não queriam. Para enfrentar todas essas dificuldades, o Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom José I, implantou aqui na colônia uma série de medidas, medidas essas assim com ideais iluministas. Expulsou os jesuítas naquela época, decretou o fim da escravidão indígena, entre outras medidas. Incentivou até o desenvolvimento das manufaturas. Instituiu a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. Vamos ver tudo isso, as medidas, e essas medidas, claro, iriam beneficiar a coroa portuguesa, como sempre. Meus amores, e com a morte do rei Dom José I, em 1777, quem assumiu o trono foi Dona Maria I como rainha de Portugal. Ela demitiu o Marquês de Pombal, e promoveu uma reaproximação com a nobreza portuguesa e com a Igreja Católica também.
E entre umas medidas importantes, ela promoveu o fechamento das manufaturas coloniais, além de ampliar o controle da fiscalização real dos produtos da colônia. Tudo isso, somadas às ideias iluministas que já circulavam na colônia, a atuação da rainha portuguesa levou a uma radicalização de contestações, né? Principalmente de colônias como Minas Gerais e Bahia. Bom, em meio a essas contestações, essas manifestações, vamos conhecer a Conjuração Mineira, as rebeliões coloniais no final do século XVIII, que questionavam aquele rígido controle da metrópole, né, sobre as colônias, caracterizava-se principalmente pela associação de indivíduos que faziam um juramento em prol a um objetivo único. Né? Então, a inconfidência, as conjurações, os inconfidentes eram considerados por Portugal que estavam promovendo movimentos de traição. O atual estado de Minas Gerais foi o palco de várias conjurações, né? Várias conjurações ocorreram em Ouro Preto, Vila Rica, entre outros, né? As imposições feitas por Portugal em decorrência da crise do ouro geravam assim tensões na sociedade. Essas exigências não afetavam apenas os ricos colonos, não, os proprietários de terras, não, né? Afetavam assim comerciantes, intelectuais, padres, militares, funcionários da coroa, e essas pessoas que tinham assim uma oportunidade discutiam, né, sobre os ideais de liberdade, igualdade perante as leis e criticavam o regime monárquico, o regime monárquico absolutista queria controlar tudo, o poder nas mãos deles. Sempre estou falando isso aqui. E alguns revoltosos, né, que eram alferes. O que é alferes? Antiga patente mais baixa da carreira militar, como Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, chegavam a viajar por Minas Gerais difundindo ali ideias iluministas de igualdade, liberdade, fraternidade. Bom, e essas atividades conspiratórias dos conjurados mineiros envolviam a organização de reuniões para discutir os rumos daquela revolta, assim como a distribuição de panfletos anônimos, sempre criticando ali a metrópole. Bom, e entre os motivos da revolta estavam ali as taxas cobradas por Portugal. Uma das determinações da coroa era a cobrança da derrama, cobrança de impostos atrasados. Circulavam ali rumores, em 1788, que o governador da capitania iria decretar essa cobrança. E a partir de 1750, o governo português estabeleceu para a colônia de Minas Gerais um imposto anual de 100 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos de ouro. Bom, contudo, a partir da década de 1760, a mineração começou a decair, né? Houve um esgotamento. O ouro, ele não é renovável, um recurso renovável. Vocês já devem ter estudado isso em ciências e geografia também. Ele não se renova e chega um momento que os conjurados começaram a conspirar contra o governo na capitania de Vila Rica. Em outras vilas também da região, né? Eles tinham como objetivo não só impedir a derrama, mas também proclamar o governo republicano, criar uma universidade, fundar a capital da futura nação independente na vila de São João del Rei e, por fim, claro, eliminar as restrições comerciais que a coroa determinava. No entanto, eles não previam a abolição da escravidão, em momento algum. Os conspiradores foram ao Rio de Janeiro e São Paulo em busca de apoio para o seu projeto de proclamar uma república, ou seja, um governo fundado no interesse comum. Fortemente inspirado, claro, pela independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1776, e, consequentemente, fortalecidos pelos ideais iluministas,
estava previsto para ser deflagrado no início de 1789 esse movimento. Entretanto, no intuito de assegurar interesses particulares, conspiradores deletaram a rebelião ao governador. E aí, repressão, violência, muita violência, violenta repressão. Finalizando essa parte, presos os envolvidos, iniciou-se um julgamento assim que durou 3 anos, condenados por crime contra o governo, né? As penas variavam entre o degredo, né? O que vem a ser o degredo? O exílio, o açoite público e a morte por enforcamento. Mas somente um dos participantes foi condenado à forca. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, para servir como exemplo para os demais. Enforcado em 21 de abril de 1792, sua cabeça foi levada para Vila Rica e ficou exposta para todo mundo temer o governo português, a coroa portuguesa. Além da pena de morte, todos seus descendentes foram previamente condenados como indivíduos infames, desonrados. Até a família foi perseguida de Tiradentes. Porque ele era o mais humilde do grupo, né? Serviu como exemplo.